Eu vou implementar agora um projeto prático que veio nesse livro aqui, Padrões Arquiteturais com Python, Architecture Patterns with Python. Eu vou fazer uma prática breve aqui. Depois eu vou fazer, se vocês se interessarem, eu vou fazer outros vídeos enquanto eu estiver implementando o projeto desse livro. E hoje eu vou fazer um teste aqui, uma demonstração, implementando o exemplo do livro. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui o cursor. Vou pegar aqui o projeto do livro.
Então vamos aqui direto para o capítulo 13. Aqui no capítulo 13 é onde já temos o projeto do livro, completa, já é o projeto completo do livro. Então vamos dar o git clone nesse projeto aqui. Depois, se vocês quiserem, pode deixar um comentário que aí eu posso fazer, se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, eu posso fazer os vídeos passando por todo o conteúdo do livro e já implementando o projeto desde o início, implementando passo a passo, mudando a arquitetura do projeto a cada iteração e desenvolvendo cada vez mais. Mas no teste de hoje eu vou fazer a implementação direto na última versão do último capítulo do livro. Vamos começar aqui pelo README. E aqui pedir pro nosso cursor implementar o projeto. Execute o projeto seguindo as instruções no readme.md. Execute o projeto seguindo as instruções no readme. Vou ler o readme para entender as instruções e executar o projeto. Agora vou verificar o makefile. Agora vou verificar o makefile para entender os comandos disponíveis e executar o projeto. Baseado no README, vou executar o projeto seguindo as instruções. Como este é um projeto que usa Docker, vou usar o comando makeall, que constrói os containers, sobe os serviços e executa os testes. Então vamos lá. O Docker não está rodando, vou verificar se o Docker está instalado. O Docker está instalado, então vou iniciar o Docker Desktop.
Então aqui ótimo, o Docker está funcionando. Agora eu vou executar o projeto novamente. Então aqui o comando cd projetos code make all. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. O cursor gostaria de acessar dados de outros apps. Tá. Muitos avisos aqui, notificações. Vamos ver se vai rodar. O projeto foi executado com sucesso. Os containers foram construídos e os serviços foram iniciados. No entanto, alguns testes falharam. Vou verificar os logs dos serviços para entender melhor o que está acontecendo. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Por que está dando erro? Vou verificar o status dos containers para ver se todos estão rodando corretamente. Perfeito, o projeto foi executado com sucesso, todos os containers rodando. API Flask na porta 5005, com a aplicação principal. PostgRE rodando o banco de dados. Então esses são os containers Docker que essa aplicação já prepara eles aqui e já sobe os containers. Então tem um container rodando a API Flask na porta 5005, que é a aplicação principal. O banco de dados PostgRE SQL na porta 54321. O Redis servindo como cache e publish subscribe na porta 63.791. O MailHog, que é um servidor de e-mail para desenvolvimento, nas portas 11.025 e 18.025. E o Redis PubSub Consumer, que é o consumidor de eventos do Redis. Então, resumo da execução: projeto executado com sucesso, serviços disponíveis, tem aqui a API, o e-mail, o PostgRE e o Redis. E o status dos testes: 28 testes passaram e 3 falharam, relacionados à concorrência e conexão. Os testes que falharam são relacionados à concorrência, testes de versionamento otimista no banco de dados. Alguns testes end-to-end tiveram problema de conexão durante a execução. O projeto está funcionando. Você pode acessar a API, verificar e-mails no MailHog, executar testes específicos com Make Unit Tests, Make Integration Tests ou Make End-to-End Tests. As falhas nos testes parecem ser questões menores relacionadas ao timing e concorrência, mas a aplicação principal está funcionando corretamente.
Vamos executar aqui o projeto manualmente agora. Então aqui, vamos lá, pegar aqui o README. Exemplo de código de aplicação para padrões arquiteturais com Python. Cada capítulo tem sua própria branch, que contém todos os commits para o capítulo. E o estado. Então tá aqui o github.com/cosmicpython/code/branches/all. Exercícios. Aqui vem explicando as convenções de código, os requisitos, os requirements aqui. Tem o Docker com o Docker Compose. E aqui, construindo os containers. Então, vamos lá. Eu sei que eu já executei aqui através da IA, mas vamos aqui também fazer manualmente. Make build.
Então aqui tem dois testes que estão falhando. Vou perguntar aqui para a inteligência artificial novamente. Verifique por que os testes estão falhando. Investigar. E aqui vou investigar os testes que estão falhando para entender a causa dos problemas. Vou analisar os arquivos de teste e os logs em detalhes. Investigar os 3 testes que falharam. Concorrência, API Connection Errors. Analisar teste de concorrência no teste uow.py. Analisar falhas de conexão nos testes end-to-end da API, verificar status dos serviços e configurações, e agora vou verificar o teste de concorrência completo e os clientes de API. Vou verificar a configuração da API e os logs mais detalhados. E aqui o comando code docker compose logs API --tail igual 50. Analisar teste de concorrência. Agora vou verificar o arquivo de configuração do Docker Compose e executar um teste específico para entender melhor os problemas. Então aqui a IA está tentando aqui resolver esses testes que não estão passando. Veio muita coisa aqui, vamos ver qual é o motivo. Análise dos testes que falharam. Após investigar detalhadamente, identifiquei as causas dos problemas nos testes. Teste de concorrência. O problema, o teste espera que a versão seja 2, mas está retornando 3. A causa, o teste cria um produto, duas threads tentam alocar simultaneamente, ambos incrementam a versão e o teste espera que apenas um thread tenha sucesso, mas ambos estão tendo sucesso. Possível causa, o PostgreSQL pode não estar configurado com o nível de isolamento correto, o controle de concorrência otimista pode não estar funcionando como esperado, pode ser um problema de timing ou configuração do banco. Testes end-to-end da API, agora funcionando. Status resolvido. Os testes end-to-end agora passaram. Os testes end-to-end agora passam quando executados individualmente. Problema anterior. Connection erro durante execução em lote. Remote disconnected erros. Causa race condition durante execução em lote. O make all. A API estava sendo reiniciada durante os testes. Flask em modo debug estava causando reloads automáticos. Solução: os testes passam quando executados individualmente. O problema era timing durante execução em massa. Configuração do ambiente. Descobertas importantes. Unit testes 20 de 20 passando. Integration testes 7 de 8 passando. Apenas concorrência falha. E end-to-end testes 3 de 3 passando quando executados individualmente. Resumo dos problemas. Problemas resolvidos. Testes end-to-end funcionam quando executados individualmente.
API Connection, conexões estão funcionando corretamente, e serviços, todos os containers estão rodando corretamente. Problema restante, teste de concorrência, falha no controle de versão otimista, esperada versão 2, atual versão 3. Possível causa, configuração do PostgreSQL ou timing. Recomendações. Para o teste de concorrência, verificar a configuração do PostgreSQL, ajustar timing do teste, verificar se o controle de versão otimista está implementado corretamente e, para a execução dos testes, executar testes individualmente para evitar race conditions. Usar Make Unit Tests, Make Integration Tests e Make End-to-End Tests separadamente. O projeto está funcionando corretamente, apenas um teste de concorrência específico está falhando, que é um problema menor relacionado ao controle de versão. Ao controle de versão otimista no banco de dados. Então vamos aqui novamente. Make all. Então aqui tem dois testes falhando. Corrige os testes que não estão passando. Vamos ver aqui o que ele vai fazer.
Continua sem passar em um dos testes. Agora passou em todos os testes. O projeto está agora 100% funcional, com todos os testes passando consistentemente. Então, vamos aqui. É esse comando aqui que roda, faz a build, sobe os containers e roda os testes. Make all.
Criar aqui o nosso Virtual Env. Para rodar isso daqui dentro de um Virtual Env. Aqui a gente pode executar os testes separados. Tem aqui, se eu quiser rodar só os unit testes, a gente pode fazer aqui. Rodando aqui primeiro make app. E agora o PyTest testes barra unit para rodar os unit testes. Esqueci aqui do pip install PyTest. E agora o PyTest testes barra unit. E aqui está pedindo o módulo Redis. Eu preciso rodar aqui o pip install requirements.
Rodou aqui o PyTest, testes barra Unity, agora testes barra Integration. Escrevi errado. E o teste barra E2E, end-to-end. Agora que eu vi, a minha imagem da câmera estava tampando uma parte do terminal. Eu mudei aqui a webcam para o outro lado para isso não atrapalhar. Make build para vocês poderem ver os comandos corretamente. Make app. Pedir aqui para a inteligência artificial analisar o código e explicar como eu posso fazer os testes manualmente, como se estivesse realmente de fato utilizando o sistema. Muito bom, a IA aqui me deu muitas sugestões, então vamos ver aqui como podemos demonstrar esse sistema funcionando. Então aqui o Docker Compose PS já mostra aqui quais os containers que estão rodando. Como você pode ver aqui, está rodando aqui um container com Flask, outro container com Mailhog, que é um serviço de teste de e-mail em desenvolvimento. Tem aqui o banco de dados Postgre, o Redis e aqui o Redis PubSub com a location image. Então aqui, guia completo de teste manual do sistema de alocação. Baseado na análise do código, aqui está um guia completo para testar o sistema manualmente, como se fosse em produção. O sistema é um sistema de alocação de estoque
que gerencia produtos, gerencia lotes com quantidades e datas de entregas e gerencia pedidos que precisam ser alocados aos lotes e gerencia eventos via Redis para mudança em tempo real. Então aqui fala, o sistema, isso é um sistema de controle de estoque, mas é um sistema em microserviços. Ele não controla, ele não tem interface gráfica, ele controla através de uma API REST, que aí nós poderíamos, por exemplo, desenvolver uma interface utilizando o React ou utilizando o Angular para se conectar com a API desse sistema. Então, aqui explicando o que é esse sistema, é o sistema de alocação de estoque, gerencia produtos, produto identificado pelo SKU, gerencia os lotes com quantidade, com as quantidades e as datas de entrega. Os lotes são gerenciados aqui como batches e os pedidos, que são em inglês aqui orders, que precisam ser alocados aos lotes. E os eventos via Redis para mudanças em tempo real. Então aqui tem os serviços disponíveis. A API Flask, que é a API principal, o PostgRE, que é o banco de dados, o Redis, que é o cache e o PubSub, e o MailHog, que é o servidor de e-mail. Então aqui os endpoints da API, tem até os comandos aqui utilizando, mostrando aqui o curly para fazer alguns testes da API aqui na linha de comando. Então, começando aqui com o post para adicionar um batch, que aqui explica que batches são lotes com quantidades e datas de entrega. Executei aqui, funcionou. E agora o outro, esse foi o endpoint add batch. Agora o outro é o endpoint alocar pedido. Então esse é um pedido SKU head share, uma cadeira vermelha, head share, order 123, quantidade 10. Alocar esse pedido aqui no sistema. Rodei aqui, ok, está alocado. E agora a demonstração do outro endpoint, o allocations. Allocations são as alocações, são os pedidos que já estão alocados. E eu posso vir aqui e consultar pelo order ID. Então, vou pegar aqui o pedido com order 123. Order ID, order 123. Tá vendo aqui? É o que eu acabei de adicionar no comando anterior, que é esse head share. Referência do batch é batch 001 SKU head share. Então, aqui, cenários de teste manual. Cenário número 1, fluxo básico de alocação. Então, assim é o fluxo básico de alocação. Primeiro, adicionar um produto com lote. Então, aqui está adicionando head share. A referência é o batch 001, quantidade 100. E aqui a data. Adicionar produto com lote. Lote com a quantidade e a data de entrega. Esse ETA é a data de entrega estimada. Alocar produto com lote. Tá, então aloquei esse produto Head Share
com o bet 001, quantidade 100 e a data estimada 15/1/2024. E aqui, fazer pedido. Tá, então adicionei um produto com lote, agora eu vou adicionar um pedido. Fazer um pedido da quantidade 10, da head share, quantidade 10. Order ID, order, traço 001. Consegui executar aqui. E aqui verificar a alocação do order do pedido com order ID, order 001. Então aqui tem outro cenário 2, múltiplos lotes com prioridade por data. Adicionar lote com data anterior, que deve ser priorizado. Várias operações que podemos fazer em um sistema até um sistema real de uma empresa que realmente tem um sistema de controle de estoque. Essas operações simples são operações que realmente ocorrem. Esse meu teclado mecânico não parece que está muito bom. Já tinha voltado a funcionar, mas agora às vezes eu aperto um botão e não reconhece. O Enter algumas vezes aconteceu isso e o Ctrl C algumas vezes copiou errado. Ctrl C não, Ctrl V. Continuar assim eu vou ter que trocar o teclado. Aqui agora funcionou. A order 002, esse é o de consultar a alocação. Consultar a alocação do Allocation ID order 002. Então aqui mostra que a SKU
Tem aqui a SKU Blue Table. Cenário com estoque insuficiente, SKU inválido. Tentar esse daqui com SKU inválido. E aqui dá para testar também o Redis. Redis CLI, -h, localhost, porta 63791. Então aqui as demonstrações, o pedido foi alocado com sucesso ao lote BET001, múltiplos lotes com prioridade por data.
Teste 2 concluído, o sistema alocou corretamente, priorizando o lote com data mais antiga, e a demonstração do Redis, eventos em tempo real. Demonstrar o uso do Redis para eventos em tempo real, primeiro eu vou conectar ao Redis e subscrever aos eventos. Usar o Docker para acessar o Redis. Agora eu vou demonstrar o Redis, criar um script Python para subscrever aos eventos. Ele criou aqui um testador para testar o nosso Redis. E agora eu vou retornar para os estudos de AWS. Já deu para fazer aqui os testes que eu precisava. E vamos para a AWS novamente.